O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, no dia de hoje a Igreja nos convida a celebrar uma festa especial que recorda a consagração de uma das mais antigas e mais importantes igrejas do mundo, que nós poderíamos chamar de Catedral do Papa, uma importante igreja situada em Roma. Mas a celebração que recorda aquela igreja nos dá uma valiosa oportunidade para meditarmos sobre o mistério da Igreja de Cristo. Meditemos, portanto, 3 aspectos da Igreja de Cristo. O primeiro deles, como ouvimos no Evangelho, quando Jesus expulsava os vendedores e foi questionado, ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, diz o versículo 21. Toda igreja, meu irmão, minha irmã, todo templo dedicado a Deus é imagem de Cristo. Adornamos, embelezamos, cuidamos das nossas igrejas, porque elas são para nós símbolo, imagem que nos recorda Cristo. Por isso, então, todo respeito
todo cuidado, toda delicadeza e devoção deveríamos ter em nossas igrejas. Como me entristece toda semana chegar dentro desta igreja, dentro deste templo santo, imagem de Cristo, e precisar dizer: meu irmão, aqui não é lugar de usar boné, use lá fora. Ou quem sabe, minha irmã, aqui não é lugar para brincadeiras, risadas, diversão e fofocas. Aqui é lugar de silêncio. Se não vemos um templo, uma igreja como imagem de Deus, nos comportaremos na igreja do mesmo jeito que a gente se comporta na cozinha de casa. Do mesmo jeito que faremos na feira no dia de amanhã, faremos aqui, nesse lugar sagrado. Porque não entendemos a sacralidade de um templo. Mas a festa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, também nos permite enxergar um segundo aspecto. A igreja é, antes de qualquer coisa, uma comunidade. Sim, uma família que reúne irmãos diversos, de todas as raças, culturas, de todas as tendências políticas. Somos diferentes uns dos outros, mas somos uma família. Somos uma comunidade. Somos a Igreja de Cristo. E a carta de São Paulo aos Coríntios, que nós ouvimos no versículo 16, diz claramente: vocês não sabem, diz São Paulo, vocês não sabem que são santuário de Deus. Vocês não sabem que as paredes de uma igreja são nada comparado com a sacralidade do templo que cada um de vocês é? Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos deu um templo sagrado onde a nossa alma habita. O seu corpo é santuário de Deus. Se você enche este santuário de tatuagens, você está pichando, riscando o templo de Deus. Se o seu corpo precisa de tintura e mais tintura, maquiagem, bota pó, tira pó, se o seu corpo precisa de botox, ajustes, puxa para cá e para acolá, talvez você não entendeu que ele é um lugar sagrado. Se o seu corpo precisa ser exibido em roupas cada vez mais justas, nas academias, na internet, se o seu corpo é espaço de propaganda do seu exibicionismo, significa que você não entendeu que nós somos santuário de Deus. Mas um terceiro aspecto que a festa de hoje nos ajuda a compreender, meus irmãos, minhas irmãs, é que, sim, como igreja de Deus, como filhos e filhas da igreja de Deus, eu e você precisamos rezar continuamente por nossa mãe católica, a igreja. Sim, rezar não por uma instituição, por uma hierarquia, não, rezar pelos nossos irmãos,
rezar por cada filho batizado, cada homem e mulher que busca a Deus, rezar por cada um que cai, tropeça, peca e ainda assim luta para se manter junto de Deus. Sim, hoje é dia de rezarmos pela igreja. E que prece, meu irmão, minha irmã, que prece tão especial não merecemos nós, os ministros da igreja. Sim, é no clero que estão os piores pecados da igreja: desmandos, falcatruas, competição por cargos, carreirismo, pedofilia, corrupção, homossexualidade, concubinato, roubo, abusos de poder, preguiça, fofoca, tudo que há de mal há nos filhos e filhas da igreja. Por isso que a igreja precisa tanto da nossa oração. Por isso que eu e você, nesta Santa Missa, não poderíamos nunca deixar de rezar pela igreja. O Papa João 23, Papa Paulo VI, perdoem, em 1972, em um importante pronunciamento, fez uma afirmação duríssima. Dizia ele: por alguma brecha, a fumaça de Satanás entrou na igreja de Cristo. Sim. Rezemos, meus irmãos, minhas irmãs, nesta Santa Missa, para que toda ostentação de riqueza, imoralidade e toda desordem seja extirpada de nós, clérigos da Igreja de Cristo. Rezemos para que eu e você nos sintamos o verdadeiro templo de Deus, que deveria se manter sempre íntegro, com um corpo sagrado. E rezemos para que cada filho desta cidade possa respeitar esta igreja e cada templo como um lugar de encontro com Deus, de devoção, um lugar que para nós é imagem de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.